Olá, muito boa tarde. Regresso ao programa Eclésia, que neste dia o convida a olhar os textos bíblicos que a liturgia nos apresenta no próximo domingo. Neste exercício de análise contamos com a presença do Padre Robson Cruz, também do Padre Vítor Gonçalves. Muito boa tarde, obrigado por estarem na nossa companhia. Padre Robson e também Padre Vítor, desde já a falar um pouco deste 30º domingo do tempo comum, que é também o 90º Dia Mundial das Missões. É muito bonito, até porque nós estamos a viver o ciclo dominical C e, portanto, tem sido o evangelista Lucas que nos tem guiado nesta contemplação da pessoa de Jesus, não é? E o Evangelho de Lucas é um evangelho de viagens, não é? As viagens de Cristo e, concretamente, a grande viagem do capítulo 9 até ao 19, onde ele mostra a salvação oferecida aos pecadores. Os Atos dos Apóstolos é uma grande viagem do Espírito, né, que visita o mundo do centro da Europa e do Oriente, né, por causa da pregação do Evangelho. E é curioso, porque esta dinâmica do sair, do ir em viagem, do ir levar algo, o Papa retoma neste 90º Dia Mundial de Oração pelas Missões, não é? É assim, é um dia muito forte, o Padre Vítor já o lembrava, né? E o Papa diz: a misericórdia, digamos, que nós celebramos é, sobretudo, com o efeito de fazer-nos sair como os discípulos missionários. E o Papa usa um conjunto de expressões, 4 muito bonitas. Primeiro, cada um sai para fazer render os talentos, para mostrar a sua criatividade, a sua sabedoria e a sua experiência vivida, né, no testemunho desta misericórdia de Deus para todos os que não conhecem o Evangelho. Neste contexto do Ano da Misericórdia, mesmo o tema que o Papa escolheu, Igreja Missionária Testemunha da Misericórdia, no fundo também reinvoca sempre em nós esta consciência de que as missões não são os padres ou as irmãs lá longe, vestidos de branco ou não, a desenvolver o anúncio do Evangelho muito a partir do desenvolvimento também da vida dos mais pobres ou às vezes tão distantes. Não, a realidade missionária é uma realidade da nossa existência, mesmo aqui, mas não só, no nosso contexto de Lisboa, a partir deste ida às periferias, essa descoberta de que todos nós temos periferias porque fechamos-nos às vezes em pequenos centros. Portanto, essa dinâmica de termos um tesouro a anunciar com os nossos dons, e esse tesouro é a nossa fé, é o projeto que Deus tem para este mundo novo, não pode deixar ninguém indiferente. Portanto, não é simplesmente rezar pelos missionários. É perceber que isso cai sobre a cabeça de cada um de nós. Vamos avançar então com a análise bíblica que a liturgia nos propõe para este 30º domingo do tempo comum, escutando o Evangelho de Lucas. Naquele tempo, Jesus disse a seguinte parábola para alguns que se consideravam justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu, o outro publicano. O fariseu, de pé, orava assim: Meu Deus, dou-vos graças por não ser como os outros homens, que são ladrões, injustos e adúlteros, nem como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e pago o dízimo de todos os meus rendimentos. O publicano ficou à distância e nem sequer se atrevia a erguer os olhos ao céu, mas batia no peito e dizia: Meu Deus, tende compaixão de mim, que sou pecador. Eu vos digo que este desceu justificado para a sua casa e o outro não. Porque todo aquele que se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Padre Robson, temos aqui 2 situações, 2 personagens muito distintos um do outro, que nos apresentam 2 formas diferentes de se apresentarem diante de Deus. E Jesus contrapõe fortemente, quer dizer, não vamos demonizar a figura dos fariseus, nós sabemos que era a corrente mais atenta ao estudo da Bíblia, do Antigo Testamento, a tentar perceber a vontade de Deus. Mas aqui no Evangelho, nesta figura, aparece sobretudo o formalismo exterior, não é? E sobretudo a ideia de que a pessoa, pelo seu comportamento, pode se auto-justificar. E ele enumera tudo na linha do mérito.
é dizer, o que ele faz, o que ele cumpre, e como tem, de alguma forma, a certeza de que cumpriu, pelo menos exteriormente, jejuou, pagou os seus donativos, não é um pecador público, não há escândalos, de repente acha que a justificação é uma questão de mérito. Eu mereço que Deus me salve. Eu não sou como os outros que fazem o mal. E depois uma figura demonizada, o cobrador de impostos, um publicano, que no sistema do primeiro século era alguém que recolhia taxas para o Império Romano, mas não havendo nenhuma regulação de um salário, ele cobrava o seu serviço com a proteção militar, consoante queria, quer dizer, ou seja, era um sistema injusto, porque quase sempre, não é? É mais fácil ser-se duro com os fracos do que ser-se duro com os fortes, e, portanto, enriqueciam à custa do povo. E são duas figuras muito distintas. Um que publicamente é reconhecido pelo mérito e outro que é publicamente reconhecido como inimigo público. Só que esta atitude muda diante de Deus, ou seja, a oração não é irmos carimbar o passaporte, digamos, a dizer eu estive aqui, eu cumpro as coisas todas, eu tenho um visto para entrar no céu, mas é uma atitude profunda de humildade, a dizer, mesmo um pecador público, quando compreende que só pode ser salvo por misericórdia, ele tem direito a ir justificado para casa. E mesmo a pessoa que se considera mais virtuosa porque cumpre todas as obrigações, não se torna soberbo, sobretudo desconsiderando os outros, a achar que faz o bem por si próprio, porque mesmo viver segundo a justiça não é algo que nos possamos dizer verdadeiros autores, mas é a ação de Deus que nos impele a fazer. Padre Vítor, aqui o fariseu quase que coloca Deus numa função administrativa, de lhe carimbar, como dizia o Padre Robson, a sua Eu ia até salvação. quase um bocadinho mais longe, que o fariseu tem uma atitude ateia. Ateia no sentido de que, na prática, ele não precisa de Deus. Ele está cheio de si. Aquela justificação quase administrativa, né? Portanto, olha, eu mereço nota 20, que ele não vai para pedir nada. E utiliza uma expressão que é muito importante e muito forte, que é este dar graças. Dar graças é abrir-nos. E ele dá graças fechando-se, dizendo, dou-te graças porque não sou como os outros. Ora, eu ponho-me assim um bocadinho a pensar que todos nós temos um bocadinho de fariseu e publicano dentro de nós. E a experiência, às vezes, da religião, ou a experiência religiosa, pode ter essa componente, eu diria, negativa, que aqui associamos ao fariseu, da contabilidade, da autojustificação. Quem justifica é Deus. E isto termina mesmo assim dizendo, quem justifica é Deus. Ele ia convencido que estava justificado por ele próprio e o outro pobre ia convencido de nada, simplesmente suplicava, pedia com humildade. É muito bonito o gesto de bater no peito, até porque é uma expressão que às vezes é utilizada, quase se calhar às vezes abusivamente, mesmo em relação a nós cristãos, dizer, pois, vão à igreja, batem no peito e depois... É muito interessante que na Eucaristia, e voltamos à palavra, a Eucaristia enquanto sacramento, um dos momentos iniciais, logo a seguir ao acolhimento, é precisamente o ato de humildade. E quando se é proposto esse gesto de bater no peito, eu penso que estamos aqui a entrar na tónica do publicano. Estamos ali para receber, estamos ali para, na humildade, percebermos a misericórdia do Pai, mas conscientes desta fragilidade. Isto não é para uma autoflagelação, não se trata aqui nada disto. Trata-se aqui de o que é verdadeiramente profundo em nós. E eu acho que os dois desejavam a perfeição, sem dúvida. Quer o fariseu, quer o publicano. Só que o fariseu julga que já a atingiu. E o publicano sente-se sempre um bocadinho nesta imperfeição de saber que tudo o que lhe vem, e principalmente a graça do perdão, vem de Deus. Creio que tem muito a ver. E Jesus pôr isto no contexto de uma oração e não simplesmente de um debate de ideias ou qualquer coisa, é verdadeiramente importante. Porque a oração ou é essa abertura total a Deus, do coração em carne viva, podíamos dizer, do que é mais fundo em nós, daquilo que são as nossas opções e às vezes as limitações da vida. Não se diz que o publicano deixou de ser cobrador de impostos, mas ele tinha a consciência dessa relação com Deus, que estava mais em Deus do que centrada nele.
Padre Robson, olhando para a realidade das nossas comunidades cristãs, também por vezes podemos cair facilmente numa acessão de pessoas ou de alguns daqueles colaboradores mais assíduos da paróquia se acharem que acabam por ser mais do que outros que frequentam menos a comunidade cristã. Como dizia aqui o Padre Vítor, todos temos um bocadinho dos dois componentes destas personagens. Não é? Temos que ter, mas... É sobretudo porque muitas vezes a nossa tentação é dizer, se nós vemos as pessoas a fazer o que é certo, presumimos que o coração está certo. Mas atenção, e é por isso que todos nós somos ouvintes da palavra, quer dizer, a palavra está acima da própria Igreja, a palavra existe na Igreja, confronta a Igreja com a vontade do seu Senhor, e por isso todos nos pomos numa atitude de escuta, quer dizer, o mérito não é a nossa garantia de conseguir a salvação. O mérito pode ser, quando muito, a expressão de uma vida que se deixou encher pela misericórdia. Apesar de tudo, a minha experiência é esta. A Igreja é também um espaço aberto, onde toda a gente pode entrar. E não se anda a fazer muitas perguntas como é que foi o passado. A grande pergunta, qual é o futuro? E se esse futuro é o desejo de alcançar misericórdia, perdão, se esse futuro é um desejo de maior comunhão com Deus, desculpa, a contabilidade do fariseu não tem muito sentido entre nós, não é? Claro, pode aflorar, sobretudo, em pessoas, pronto, que às vezes têm problemas de autoafirmação ou com desequilíbrio psicológico, e nisso, se calhar, vamos fazer aí o censo da população, toda a gente tem dificuldades a esse nível, não é? O aprender a viver com os outros é da parte mais difícil do nosso processo de personalização. Mas eu digo, como realidade, a Igreja nesse aspecto é fantástica, porque é uma casa aberta em que convida todos a entrar, independentemente do seu passado. Porque acredita que o futuro não depende de nós, depende de Deus. E é também importante, Padre Vítor, esta dimensão, esta consciência de quando estamos cientes das nossas imperfeições, não é? E limitações, sabemos que há sempre espaço, não é? Neste diálogo com Deus, e aí a oração é frutuosa e esse diálogo é frutuoso porque, lá está, a humildade e o despojamento fortalecem esse canal de comunicação. Claro, eu creio mesmo que a oração e a vida não estão nada distantes uma da outra e, portanto, é assim, é um bocadinho. Eu prefiro pertencer a um grupo de gente que é imperfeita porque tenho a consciência que é minha, mas que estamos a caminho e onde isso nos desafia a não cair nos julgamentos fáceis e muito menos os tais julgamentos pelo exterior. No fundo é sempre esta, e é muito interessante, São Lucas é o evangelista da oração, é o evangelista da autenticidade, daquilo, das entranhas. É um bocado isso que aqui está, que é só Deus vê o invisível, não é? Só Deus vê aquilo que é invisível aos nossos olhos e que é a autenticidade de facto de cada um. E é essa autenticidade que importa que cada vez mais transborde e não uma capa ou um verniz. Só Deus vê essa autenticidade de cada um. Acho que é um bom mote para olharmos a primeira leitura retirada do livro de Ben Sirá, que nos apresenta um juiz com uma sensibilidade muito especial que consegue perceber e compadecer-se dos humildes e dos mais frágeis. Padre Robson, o que há a retirar deste pequeno trecho de Ben Sirá? Deixa só fazer uma pequena introdução, porque os versículos imediatamente antes, né, ele começa por dizer que já fez muitas viagens no mundo, já viu, já conhece muitas coisas, sabe falar sobre muitos assuntos. E depois centra qual é o verdadeiro assunto importante, e é esse. O Senhor é um juiz que não faz exceção de pessoas. Deus não julga por fora, Deus não julga pela conta bancária, Deus não julga pelo sobrenome, pelo apelido das pessoas, não julga pela sua profissão, não é? Deus conhece o coração. Mais ainda, quem adora a Deus, a sua oração é acolhida até as nuvens. E por isso, há pessoas que, por estarem numa situação de marginalidade, e aqui marginalidade social,
o órfão e a viúva não tinham direitos sociais, não tinham direito à herança, não tinham nenhuma forma de proteção, sequer porque ficavam sozinhos, não é? Deus, à partida, parece que está sempre a dizer: os mais pobres, os mais sofredores, os mais marginalizados, de alguma forma Deus põe à frente. Fui agora a Fátima a pé, há uns dias atrás. Houve umas pessoas que tiveram muitos problemas musculares e algumas feridas, não é? Então combinou-se, havia um grupo que saía meia hora mais cedo do que o grande pelotão. E acontecia isso, ou seja, o avanço que eles levavam compensava depois na paragem seguinte, que chegávamos todos juntos. Para não haver ali pressão, tem que andar mais depressa. Com Deus é qualquer coisa parecido, não é? Os pecadores, os que estão longe, os mais pobres, parece que são postos assim um bocadinho mais à frente. E Jesus faz isso. Repare que no Evangelho de Mateus, não aqui, quando Jesus diz felizes os pobres que estão no seu íntimo, Jesus não está a falar de uns pobres abstratos. Está a dizer, felizes vós que estáis aqui no mundo das bem-aventuranças, que era o povo mais pobre que havia na Galileia, não é? Porque o vosso será o reino dos céus. É como se Deus pusesse a pobreza num estado de bem-aventurança à partida para chegar mais depressa à meta que os outros. Não é? Padre Vítor, às vezes temos muito o hábito de apresentar o nosso currículo, não é o currículo de aquisições que fomos tendo ao longo da vida, mas este juiz está mais interessado naquilo que está dentro de nós, não é? Eu penso que ele está mais interessado em tudo aquilo que nos pode dar. Porque nós normalmente associamos a pobreza ao não ter e a riqueza ao ter muito, não é? Só que, às vezes, a perspectiva desse ter é que é um bocado ilusória, porque se ela se assenta nestes tais aspectos exteriores, e onde também muitas vezes os bens materiais. Atenção, com isto não se está aqui a defender nunca um miserabilismo, nem uma pobreza que não significa ter as condições fundamentais para um existir. Não. Mas, efetivamente, esta pobreza, esta bem-aventurança da felicidade daqueles pobres concretos, que é cada um de nós. Os pecadores somos nós, o órfão e a viúva somos nós, às vezes, também. Mas é importante perceber que há outros, tantas vezes, em situações muito mais debilitantes. E é muito interessante isto, não é voltar para trás, mas no domingo passado tínhamos uma oração muito insistente, de uma viúva, precisamente. Creio que aquilo que importa aqui perceber é a oração insistente é um motor da história. Porque quando rezamos, e mesmo quando pedimos às vezes, se calhar, algo que pode parecer muito estreito, no sentido de estou a pensar em mim e estou a pensar nos meus, pela continuidade da oração, se me vou abrindo, Deus vai abrindo o horizonte. E ao mesmo tempo vai-me iluminando naquilo que é a minha parte, a minha cota-parte da transformação. E por isso, havia um livro aqui há uns anos, que era, não sei se era do cardeal Jean Danielou, ou que se chamava Oração, um Problema Político. Sim. E esse título sempre me ficou... É verdade. A oração é verdadeiramente um problema político porque ela implica o nosso compromisso, no fundo, na ação de Deus. É, sem dúvida, confiar que Ele tem, mas também como aquele pequenito que dizia que quando rezava não pedia coisas a Deus. Perguntava, em que é que eu te posso ajudar? Vamos, nos minutos que nos restam, olhar ainda a segunda leitura, a retirada da segunda epístola de Paulo a Timóteo, e faz aqui um balanço final da sua carreira, digamos assim, do apóstolo. A carta, digamos, a segunda Timóteo é muitas vezes considerada quase uma espécie do canto do adeus, não é? de São Paulo. Mas é muito bonito como é que Paulo situa isso, não é? E logo a primeira frase que nós vamos ouvir é: eu já estou oferecido em libação e o tempo da minha partida está iminente. Libação, o que é libação? É exatamente a libação que eu queria apanhar. É assim, segundo o livro dos Números, juntamente com a oferenda diária de um cordeiro, não é? Era derramado uma pequena bebida alcoólica, certamente com uma função prática, inflamar mais depressa a carne, que era queimada, não é? Mas que tinha um significado profundo, ou seja, ela era o contributo humano nos sonhos, na beleza do futuro, não é? A dizer, eu me associo ao destino da própria vítima. E Paulo diz, agora a vítima sou eu. Portanto,
eu me associo de tal forma à obra do Evangelho com as suas dificuldades que é a minha vida aqui. Isso é tudo citado, portanto, é explicado no capítulo 24 do livro dos Números. E fica-nos aqui uma questão. Havia várias libações, como havia vários sacrifícios. Paulo está a falar do sacrifício diário que era oferecido no templo, ou Paulo está a falar do sacrifício pascal que é oferecido uma única vez? E que se está a falar dos sacrifícios diários, a interpretação da leitura é: a minha vida tem sido um oferecer-me diariamente. Se Paulo está a citar o sacrifício pascal, e pela ordem das palavras em grego parece mais próximo do texto dos 70 na oferta pascal, então Paulo está a dizer: pelo ministério, pelo anúncio da palavra, eu me tornei semelhante a Cristo, que é a verdadeira vítima pascal. Vítor, muito rapidamente. É mesmo essa palavra de entrega, que é muito bonito ser o final da carta de São Paulo a Timóteo. Paulo refere que uma outra vez foi abandonado, no sentido de que, mas que o Senhor esteve sempre a seu lado, o Senhor o livrará de todo o mal. É assim mesmo uma palavra de testamento, onde eu leio também este sentido desta oferta. No fundo é esse entender que a entrega por Cristo é mesmo até ao fim. Padre Vítor, Padre Robson, obrigado então por terem estado hoje aqui connosco no programa Eclésia e nos terem ajudado a penetrar de forma mais eficaz na proposta destes textos litúrgicos. Fica então este olhar sobre as mensagens contidas nestes textos que serão escutados nas missas do próximo domingo. Mesmo a terminar, lembro que mais logo ainda pode acompanhar a edição rádio do programa Eclésia, é a partir das 22h45 na Antena 1. Tenha então uma muito boa tarde e um bom fim de semana.